Olá Marta, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Ainda bem. Então olha, estamos aqui mais uma vez reunidos para a sequência de vídeos de uma pergunta, um vídeo. Ok. Então temos aqui a pergunta da tua seguidora que diz, pergunta, Vamos a isso. como mudar o foco de algo que não nos faz bem, mas que não deixamos de pensar? O que é que tu tens a dizer acerca disso? Ok, portanto, como mudar o foco de uma coisa que não nos faz bem, não é? E sabemos que nos faz bem, mas ao mesmo tempo não conseguimos deixar de pensar ou de sentir que queremos, que queremos fazer. Olha, pois acho uma ótima pergunta, acho que se enquadra muito em temas que eu tenho estado a explorar e a melhorar o meu conhecimento neles ultimamente. E a primeira coisa que eu gostava de dizer sobre esse tema é que quando isto acontece, ou seja, quando nós estamos numa situação em que sabemos que há uma coisa qualquer, um comportamento nosso, uma emoção nossa que não é saudável para nós, mas não conseguimos deixar de a ter, acho que a primeira coisa que tens que fazer é questionar um bocadinho essa história que estás a contar a ti mesmo, não é? Será que precisas mesmo de o fazer? Será que queres mesmo de o fazer? Ou isso acontece mais no teu cérebro? E porquê? Porque o teu cérebro cria uma coisa chamada... O teu cérebro não. As tuas emoções criam uma coisa chamada padrões emocionais. E o que é um padrão emocional? É uma emoção que tu sentes com muita regularidade, positiva ou negativa, não é? E essas emoções que tu sentes com muita regularidade, todas as emoções são químicos, não é? São conjuntos químicos que estão no teu cérebro que depois dão determinada emoção que te faz sentir de determinada maneira. E o teu cérebro vai ficar viciado em alguns desses padrões emocionais, principalmente as emoções que tu sentes com muita frequência. Por exemplo, um padrão emocional que eu tenho é o da irritação. O meu cérebro está viciado quimicamente no químico que a irritação lhe dá. Então, se eu passar muito tempo ao longo do meu dia sem sentir aquela coisinha de irritação, o meu cérebro vai reagir literalmente como se estivesse com ressaca e começa tipo, como é que é, menina? Tipo, precisamos sentir aqui o shot, por assim dizer, da emoção da irritação. Então, algumas destas questões que são aqui feitas na pergunta podem só estar a acontecer exatamente porque o cérebro está quimicamente viciado num conjunto dessas emoções. Então, quando tu tentas suprimir, ele entra como se literalmente entrasse numa espécie de ressaca. As tuas emoções são drogas, todo o nosso corpo é uma droga, todo o nosso corpo é químico também, não é? E todos nós temos adições, que podem ser de diversos tipos, e os padrões emocionais são adições que o teu cérebro também vai criando. E ele vai depois criar uma história com base nisso. E, por acaso, um dos primeiros livros que me ajudou a perceber esta questão de quão importantes são as histórias que nós contamos a nós mesmos foi o Sapiens, que explica como é que isto é tão profundo em termos da nossa espécie e de como o Homo sapiens sobreviveu por esta capacidade que ganhou de criar histórias e criar histórias que depois motivam outros e que levam outras pessoas a seguirem determinada causa, criar histórias que depois mais tarde se foram revelar na fé e tudo isto já é muito antigo em nós enquanto espécie, então nós ao longo do tempo mantemos esta necessidade. E o que é que acontece? Cada vez que o teu cérebro sente medo ou ansiedade, ele tem que dar um sentido a essa emoção, ele tem que dar um significado a essa emoção. Então ele vai contar uma história, não é? Ou isto, ou aquilo, ou porque eu sou assim, ou porque eu não sei o que mais, ou porque eu quero isto, ou porque eu quero aquilo. E ele vai dar essa história, porque quando tu a crias, o teu cérebro quimicamente sente-se recompensado. Ok, já estou a sentir aquela emoção outra vez que eu quero, seja lá qual for a tua. Então esta é uma necessidade profunda que nós temos de criar histórias na nossa mente para dar sentido a algumas emoções que vamos sentindo. E esta parte, por exemplo, outro livro que também pode te ajudar a perceber esta coisa é o último da Brené Brown, A Força da Coragem, que explica muito o que é que está a acontecer ao nível da mente, não é? Ao nível do cérebro. Então tu tens que questionar estas histórias. Será que elas são mesmo necessidades reais? Ou será que elas são mais necessidades, por exemplo, do teu medo, da tua ansiedade, de alguns aspectos de carências, por exemplo, que possam estar a existir? E este é o primeiro confronto, por assim dizer, depois de eu reconheceres, não é? De as reconheceres, o passo seguinte é mesmo esse, é questionares e ires um bocado à luta com elas, percebes mesmo, mas eu quero mesmo fazer uma coisa que é má para mim? Porquê que eu estou a sentir aquilo que eu estou a sentir? E eu acho que nós falamos muito pouco com as nossas emoções e tentamos percebê-las muito pouco, não é? É tipo, sentimos, então vamos fazer aquilo que acaba com a emoção. Mas se isso é mau, ou seja, se aquilo que nós vamos fazer é mau, que era o caso da pergunta, nós temos que questionar um bocadinho, mas então porquê que eu estou a fazer isto a mim própria? Porquê que eu estou a magoar-me de alguma maneira? Porquê que estou a ter um comportamento que não é saudável para mim de alguma maneira? E uma pergunta que eu faço a mim muitas vezes, quando eu sinto coisas que depois vão dar em comportamentos que eu não quero ter, mas que não consigo sair dali, é perguntar-me
Quem é que eu sou no meu melhor? Quando eu estou no meu melhor, quando eu estou 100% autoconfiante, quando eu estou sem medos, não é? Quando aqui o meu bonequinho do divertidamente do medo está guardado, entre aspas, ou está bem usado, quando eu estou bem, quando eu sinto-me feliz, quando eu me sinto segura, eu quero a mesma coisa, eu quero a mesma coisa com a mesma intensidade, e isto é o que se chama tu questionares um bocadinho essa tal história que o teu cérebro cria, está bem? Então, se eu tivesse de dar uma resposta, acho que a minha resposta teria estas 3 fases. Primeiro, perceberes um bocadinho os teus padrões emocionais, os químicos emocionais nos quais o teu cérebro está viciado. Segundo isso, por causa disso mesmo, o teu cérebro tem uma necessidade biológica e neurológica de criar uma história para dar sentido a isso, mesmo que essa história não seja verdadeira, mas ela é verdadeira para ti, no teu cérebro, porque te acalma as emoções que tu estás a sentir, dá aquele choque, ai ok, pronto, já está tudo bem. E terceira parte, questionares a tua história, começares mesmo a fazer algumas perguntas a ti próprio de, será que eu sou mesmo assim? Será que é mesmo isto que eu quero? E tenta mesmo ter os teus comportamentos, ter as tuas decisões, ter as tuas ações baseadas em quem tu és no teu melhor, não quem tu és no teu pior, não quando estás com medo ou ansiedade ou carência, ou carente, quando tu estás bem. Faz-te essa pergunta, será que eu queria as coisas da mesma maneira? E por fim, se tivesse que dar uma dica prática, tentar ter a mesma emoção através de um comportamento mais saudável. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, pessoas que querem deixar de fumar, não é? Há uma emoção qualquer que o tabaco lhes dá e o mal não é a emoção, o mal é o comportamento. Então, se a pessoa talvez tirar esse comportamento, mas substituí-lo por algo que lhe dá a mesma emoção, portanto, suprime aquela tal necessidade do cérebro, mas através de uma coisa boa, pode ser o desporto, pode ser outra coisa qualquer, fica mais fácil de fazer aqui uma transição de hábitos, de um hábito que te faz mal para um hábito que te faz bem. Então acho que seria assim, há muita matéria, há muita coisa para explorar aqui nesta resposta que eu dei. Obrigada pela pergunta, achei espetacular e tem muito a ver com temas que eu estou a trabalhar muito em mim e no meu trabalho agora ultimamente. E pronto, depois de perceberes mais histórias, daria-te isto e bora lá começar a questionar essas histórias mesmo que nós contamos a nós mesmos. Será que nós precisamos mesmo disso ou podemos fazer isso de uma maneira mais saudável para nós? Muito bem, acho que foi uma resposta mesmo muito esclarecedora. Já estou curioso pela próxima. Vamos em cima, mandem as vossas perguntas sobre o que quiserem. Exato. Então voltaremos sexta-feira com mais uma pergunta e mais um vídeo. É isso, vamos ver o que é que nos reserva na sexta. Beijinhos, até à próxima.